A gente volta a falar sobre o caso da jovem pouso-alegrense presa na Tailândia por suspeito de tráfico de drogas. A prisão aconteceu lá na madrugada de domingo para segunda-feira, horário de Brasília, já segunda-feira lá na Tailândia, no dia 14 de fevereiro. Nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro, o advogado Telêmaco Marrassi, que tem especialidade criminal em tráfico internacional de drogas, assumiu o caso junto com outras advogadas aqui de Minas Gerais que já acompanham esse assunto a pedido da família. A gente vai conversar agora ao vivo por Skype com o Dr. Telêmaco Marrassi, que fica em Blumenau, Santa Catarina. Doutor, boa noite e obrigado por conversar com a gente aqui do Mando News. Boa noite, Magson. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, já começa explicando para a gente o que pode acontecer com essa jovem de 22 anos presa aí, já que, segundo as autoridades tailandesas falaram, com cerca de 9 quilos de cocaína na bagagem. Então, Magson, o que acontece é o seguinte, eu até me inteirei aí de algumas publicações e o pessoal estava comentando que essa jovem pode ser conduzida à pena de morte, prisão perpétua, né? Mas no caso da Tailândia ali, primeira coisa, nós temos que saber a natureza da droga. Então, a primo óculo, né, ou a prima facie, à primeira vista, o que foi encontrado foi uma substância análoga à cocaína ou heroína. Se for constatado que essa droga é heroína, aí sim ela poderia responder com pena de morte. Mas se for cocaína, não tem pena de morte na Tailândia para cocaína. Aí, nesse caso, ela responderia com prisão perpétua? Também não, pela quantidade da droga, por ser ré primária no Brasil, por ter uma vida idônea aqui no nosso país, inclusive trabalhava com carteira assinada. Então, essa moça provavelmente vai pegar aí, se for condenada, né, ela poderia pegar uns 5 anos e retornar ao Brasil. Obviamente, após a conclusão do processo. Responder, ela responde na Tailândia. E após a conclusão do processo, e ela pode, inclusive, até ser perdoada, porque lá também tem o perdão. Nós estamos falando de um país que o governo hoje é uma monarquia constitucional, tem um primeiro-ministro e é governado por uma junta militar. Então, as leis deles são severas, mas não são tão severas quanto as leis do caso daqueles rapazes que foram fuzilados lá na Indonésia. Apesar, né, de ser um país asiático, as leis não são tão severas como o da Indonésia. Doutor, então pelo que o senhor está falando, é um alento aí para a família que está com essa preocupação toda, pelo que a própria família pesquisou e viu na imprensa de que haveria essa possibilidade de pena de morte ou prisão perpétua para esses casos. Depende de cada caso, de cada tipo de drogas. Agora, o que o senhor estava comentando também, antes da gente começar essa entrevista, é a questão de como a jovem aí, que a família, a Mariana, a irmã até comentou que ela tinha emprego fixo aqui, nunca teve problema com a justiça aqui no Brasil, de como ela foi parar lá do outro lado, né? Lá na Ásia, em Bangkok, sendo pega no aeroporto da cidade. Tem toda essa questão de como ela foi induzida a participar desse possível tráfico? Sim, sim. Eu dei até uma entrevista em 2016. Eu tinha pego um caso de uma menina que estava presa na Itália, e o Diário Catarinense, que é um grande jornal de Florianópolis, me convidou para dar uma entrevista e falar sobre isso. Eu cunhei um termo chamado angelfish, ou seja, peixe-anjo. Então, o que acontece? Principalmente aqui no sul do Brasil, e é muito comum isso também em São Paulo, Rio de Janeiro, existem as grandes baladas. Então, a pessoa que é cooptada por esses emissários dos traficantes, que é o anjo, o angelfish, ou seja, ele está pescando na balada, ele oferece mundos e fundos para essas moças. E hoje, como a coisa está ainda muito mais elaborada, o que eles fazem? Eles criam um perfil no Instagram, criam um perfil no Facebook, no Tinder, e aí é o príncipe encantado. E as meninas, infelizmente, há um público-alvo que é de 18 a 25, 26 anos, e esse público é fisgado. E a partir do momento que é fisgado, olha, vamos passear comigo na Tailândia, aí chega em determinado local onde se encontra, já tem uma mala ali preparada, com roupas maravilhosas, e a pessoa está naquela vibe
que ela nem percebe que talvez ela esteja entrando no mundo sem volta. Se vai para a Indonésia, complica tudo, né? Nós já tivemos 2 casos de execução de 2 brasileiros na Indonésia, é muito complicado. Então, isso também serve de alerta para esses jovens, para essas jovens, né? Que pode ser um filho meu, um primo, um tio, um sobrinho de qualquer um de nós, que pode entrar numa lábia dessa. Então, tem que tomar o máximo de cuidado. Creio eu que a Mary Ellen entrou numa dessa, porque existe também toda a questão da estrutura familiar, da estrutura psicológica. Pelo que eu vi na imprensa e falei com a irmã dela, essa moça, por muita dificuldade, com a mãe com câncer terminal. Então, existe toda essa contextualização para que o jovem, aliado a quê? Aliado à impetuosidade da juventude, né? E a impetuosidade da juventude, às vezes, fazemos muitas coisas sem pensar. Mas no caso da Mary Ellen, creio que será um caso tranquilo, não vai ser difícil de resolver, e em breve vamos conseguir trazer a Mary Ellen aí para os braços da família dela. Beleza? Como o senhor mesmo já disse aí, a Mariellen, ela trabalhava aqui em Pouso Alegre, mas morava em casa diferente, tem família, são 5 irmãos, tem a irmã que está com câncer aí avançado, né? O pai dela e o pai da Mariana, por exemplo, não é o mesmo pai, são filhas de pais diferentes, né? A Mariellen não teve o pai presente o tempo todo na vida dela, mora em outro estado, inclusive tem essa estrutura familiar. Agora, como o senhor mesmo já citou, e a gente já citou no início da entrevista, doutor Telêmaco, o senhor é especialista em tráfico internacional de drogas aí nessa questão jurídica, né, perito criminal, e o senhor já trabalhou em outros casos. Relembra casos que o senhor já trabalhou para defender brasileiros presos, inclusive nesse jovem que foi fuzilado na Indonésia há pouco tempo atrás? Esse jovem que foi condenado e fuzilado na Indonésia, eu conheci um amigo do pai dele que fazia perícia criminal e ciências forenses comigo no Instituto de Pós-Graduação de Florianópolis, o IPOG. E ele era médico, ele tinha um hospital em sociedade com o Dr. Rubens, que era o pai do Rodrigo Goulart. E eu estava em Niterói, o pai dele me ligou, passou toda a dinâmica do processo, mas era muito tarde, já também estava 2 semanas da execução. Foi triste. Eu não fui o advogado que atuou no caso, mas assessorei o Dr. Rubens, conversei com o Dr. Rubens a respeito disso, e não tinha muito o que fazer. Inclusive, à época, a presidente Dilma Rousseff tinha pedido clemência e não foi aceita porque o Archer, aquele carioca, também já tinha sido fuzilado lá. Então, não tinha muita esperança ali para o Rodrigo. Poderia ocorrer uma clemência, um perdão, mas isso não ocorreu. E alguns jovens aqui de Santa Catarina, principalmente do Vale do Itajaí, da Grande Florianópolis, de Tijucas, porque há uma conexão muito forte aqui entre levar a cocaína para a Europa e trazer a droga sintética, que é o metileno dioximetanfetamina, MDMA, que é o êxtase, é o comprimido de êxtase, né? Então, às vezes, eles voltam carregados e geralmente são pegos nos aeroportos do Galeão, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, são feitas muita apreensão de droga ali. Geralmente por esses jovens, geralmente por esse Angel Fish, é o pescador. Geralmente meninas na idade da Mary Ellen, rapazes também nessa idade, tudo aquele mundo ilusório de vou conseguir um carro esportivo, vou conseguir uma mansão, e sabemos que é uma cilada, o mundo das drogas é um mundo sem volta, né? Então, e quando a pessoa entra porque quer, é diferente, mas quando existe todo um contexto, uma contextualização, um engodo e uma ilusão criada, a gente não podemos dizer que essa pessoa ela sabia o que estava fazendo conscientemente, que há todo esse mundo ilusório criado para que fisgue e traga essa pessoa. Então, todos os casos que eu trabalhei em nível internacional, recentemente um rapaz, não quero citar o nome porque ele não quis, estava preso em Copenhague, também na Dinamarca, né? Então, o mesmo estilo, a mesma dinâmica, o mesmo modo operandi. Não muda muita coisa. E um alerta para os jovens, não entrem nessa que pode sair caro, entendeu?
O doutor Telêmaco Marrassi, advogado que está em Blumenau, Santa Catarina, que nesta terça-feira assumiu aí junto com outras advogadas o caso da Mariellen, a jovem pouso-alegrense presa na Tailândia por tráfico internacional de drogas. Para enfatizar o que o senhor já disse no início dessa entrevista, então chances pequenas ou inexistentes de que a Mariellen possa ter uma pena de morte ou uma prisão perpétua, doutor? Não, a chance dela ter pena de morte é quase zero, né? Dela ter uma prisão perpétua depende do entendimento do magistrado que vai fazer o julgamento, mas eu acho também muito difícil, numa escala aí de 0 a 100, 80% dela não ter. E a chance dela pegar uns 5 anos, pagar uma multa, né, no dinheiro tailandês lá, né, para eles seria realmente plausível. Isso não é descartável, mas existe também a possibilidade de a Marielle ser concedido para ela o perdão real, né, porque ela é monarquia constitucional, então um perdão real para que ela possa retornar ao Brasil. Geralmente, de 2020, 2021 para cá, de 15 presos pelo mesmo crime que a Marielle foi pega lá na Tailândia, 8 obtiveram perdão. Então, é uma porcentagem bastante alta para animar a família aí, mas vamos trabalhar com bastante intensidade, em contato com o advogado que vai atuar no processo criminal na Tailândia. Já estou em contato com um amigo meu que mora na Tailândia há 3 anos, fala muito bem o idioma, para fazer essa ponte, para que nós possamos aí ajudar e que a Marielle volte em segurança para o seio de sua família e possa progredir a sua vida e viver os seus anos aqui no nosso querido e belo Brasil. Isso que eu ia perguntar para o senhor, como que seria esse processo de defesa, o senhor aqui no Brasil e lá na Tailândia. Então, essa ponte com um advogado lá no país asiático. Existe essa ponte lá porque os advogados eles têm um limite de atuação, né? O advogado brasileiro ele pode atuar, por exemplo, em Portugal, caso ele tenha registro na ordem, ele pode atuar em todos os estados da União Europeia, que fazem parte da União Europeia, porque Portugal é um país co-irmão com o Brasil. Então, não precisa fazer curso, fazer nada. O cara chega com a carteira da OAB dele lá, paga a anuidade, inscreve e começa a atuar na ordem dos advogados portugueses, toda a União Europeia. Já os países asiáticos, né, já existe uma certa barreira, principalmente linguística, uma barreira de leis, né, também, uma legislação totalmente diferente. Então, nós procuramos estudar, traduzir essas leis, se inteirar bastante, e procuramos agir aqui no Brasil como um assistente do advogado de lá. O nosso papel atuante, ativo realmente, que passamos de ser assistente para ser protagonista, é a partir do momento que sai a condenação. Aí nós tentamos trazê-la para o país, fazendo o processo de extradição junto ao Supremo Tribunal Federal. Aí temos que esmiuçar os códigos de execução penal, temos que esmiuçar os tratados que existem entre os países, os tratados entre grandes países ali também que fazem parte, os pactos, e a partir daí a gente já tem uma definição quando podemos trazê-la após a condenação. É um processo que pode durar o razoável lá como aqui, 1 ano e meio a 2 anos mais ou menos, já teríamos a definição disso aí. Doutor, para encerrar, a gente já passou aí várias questões do currículo do senhor, mas o senhor tem uma ligação com Pouso Alegre também, né? O senhor já morou aqui na cidade, para a gente contextualizar também, o senhor assumindo um caso de uma jovem pouso-alegrense. Rapaz, o tio da Marielle serviu o exército comigo, então nós temos uma relação muito estrita aí, o vereador da cidade, o Hélio Carlos, meu amigo, servimos o exército junto também. E eu fui criado em Pouso Alegre, eu nasci no Paraná, em Londrina, e fui criado com meus avós num bairro em Pouso Alegre chamado bairro São Geraldo, conhecido como Aterrado, né? Então, eu passei boa parte da minha vida morando no São Geraldo, com meus avós já são falecidos. Aí eu tive a oportunidade, o prazer de servir ao Exército na extinta bateria de comando da AD4, e depois daí eu casei em Pouso Alegre e acabei vindo com a minha esposa para cá, para Santa Catarina, os meus parentes daqui do Sul, e aí ingressei, virei professor, depois fiz faculdade de Direito, comecei a atuar na área criminal, e hoje eu faço essa mesclagem como docente. Eu tenho aqui uma cooperativa de professores especialistas, que eu leciono, que eu também sou formado em História, e leciono Sociologia e Filosofia. E fiz docência no ensino superior também,
e tive o prazer de abraçar a carreira jurídica, né? Sendo um dos primeiros aqui na turma da Universidade de Blumenau, a Uniaselv, e estou feliz de poder também ajudar várias pessoas, como eu faço e venho fazendo por esse mundão afora aí. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Telêmaco Marrasci, conversando com a gente aqui no Mando News sobre o caso da Mariellen, presa lá na Tailândia. Obrigado, viu, doutor? Bom trabalho para o senhor nesse caso aí. Sucesso, precisando da gente, estamos aqui. Magnerson, eu que agradeço vocês todos aí, também as minhas colegas, doutora Thalita, doutora Kayla, que estão trabalhando aí, Mary, Pablini também está trabalhando nesse caso. Então, formamos uma banca constituída aí para que nós possamos resolver esse problema e que isso sirva de alerta para o jovem, para que o jovem tenha uma retidão, procure estudar e que não seja logrado e não entre nessas furadas hoje que essa vida telemática aí nos proporciona. Um grande abraço, obrigado a todos.